Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, nós hoje ocupamos esse espaço a nós reservado aqui no grande expediente da Casa para abordar um assunto que vem se tornando angustiante para a sociedade brasileira. É a questão da absoluta insolvência, da falência dos municípios brasileiros. O jornal O Globo traz uma matéria que é bastante ilustrativa sobre a situação em que as prefeituras brasileiras estão passando no momento. No dia 6 de abril passado, o Globo destaca que 96,4% das 5.563 prefeituras brasileiras estavam inadimplentes junto ao governo federal. Portanto, de 5.500 prefeituras, senhor presidente, apenas 200 prefeituras em todo o Brasil poderiam assinar convênios com o governo brasileiro naquela data. Este é um número assustador. Se levarmos em consideração que dia 31 de dezembro do ano passado terminou-se mandatos de todos os prefeitos no Brasil, que teriam que entregar ao seu sucessor uma prefeitura sem dívidas, com as contas em dias, com os pagamentos em dia, aí, senhor presidente, o número ainda é mais assustador. Nós teríamos praticamente 100% dos municípios brasileiros com os prefeitos entregando as suas prefeituras de forma irregular. Portanto, todos eles, sem exceção, terão ou teriam que ser processado criminalmente por não cumprir a legislação, especialmente a Lei Complementar 109. Veja, senhor presidente, naquela data, 7 estados brasileiros, Amapá, Alagoas, Piauí, Amazonas, Maranhão, Roraima e Sergipe, 7 estados brasileiros tinham exatamente 100% de todos os seus municípios inadimplentes. Todos eles, sem exceção. O Rio Grande do Sul era o estado que menos inadimplência tinha, e apenas 10,5% dos seus municípios estavam de forma regular naquela data. Isso vai demonstrando o quadro desanimador por que se passa os municípios brasileiros. No Rio de Janeiro, dos 92 municípios daquele estado, o estado que mais arrecada neste país, sobretudo por conta dos royalties, dos 92 municípios, senhor presidente, apenas Niterói e um município chamado Natividade estavam adimplentes. Este é o quadro desanimador que passa os municípios brasileiros. Uma parte ao ilustre líder Mauro Benevides. Deputado Hélio Lopes, Vossa Excelência traz realmente ao nosso conhecimento e naturalmente ao conhecimento do povo brasileiro uma situação estarrecedora dos municípios que, num quadro de extrema dificuldade financeira, não tem recursos para garantir uma adimplência que lhe permita firmar contratos e receber outras vantagens do poder público, sobretudo dos órgãos federais. Vossa Excelência clamando como faz na tribuna nesse momento em favor da nossa municipalidade, não há dúvida que Vossa Excelência, enfim, de todas as unidades brasileiras nesses 5.600 municípios que Vossa Excelência mencionou. Congratulo-me com Vossa Excelência pela iniciativa e confio em que as palavras ressoem positivamente junto aos escalões que decidem no Poder Executivo Federal. Cumprimento a Vossa Excelência. Agradeço a parte do ilustre líder Mauro Benevides, incorporo
integralmente a sua fala, o meu pronunciamento, senhor deputado, e por falar em Vossa Excelência, que é um dos mais extraordinários quadros de todos os tempos do nosso PMDB, e aproveito aqui para dizer que o nosso PMDB, que tinha na vanguarda das suas lutas de outrora o municipalismo, e essa bandeira há muito está empoeirada nos armários do nosso partido, deputado Mauro Benevides. É mais do que hora que o PMDB volte ao curso da sua história que tantas glórias deu a este partido e a este país, e volte a defender da maneira tão altiva como fizemos no passado, que nós voltemos ao curso glorioso da nossa história e voltemos a defender os municípios do nosso país. Vossa Excelência, permitir uma brevíssima intervenção, diria a Vossa Excelência que eu formo nessa coorte que Vossa Excelência deseja que seja estruturado no nome do partido, para que nós continuemos sustentando aquele marcho reivindicatório que projete o partido e que permita que ele reprise aqueles espetáculos memoráveis, o maior deles, sem dúvida, a reconstitucionalização do nosso país através da promulgação da Carta de 5 de outubro de 88. Muito obrigado. Veja bem, senhor presidente, senhoras e senhores que me assistem neste momento, os números falam por si só. Em 10 de janeiro de 2013, portanto, no primeiro duodécimo recebido pelos novos prefeitos, 387 municípios no Brasil viram a sua conta zerada, porque o INSS sacou na boca do caixa exatamente 100% da parcela devida do FPM a quase 400 municípios brasileiros. Apenas Acre, Pará e Roraima não tiveram municípios nessa situação. E olha, senhor presidente, que essa questão é tão generalizada que não é privilégio, entre aspas, dos municípios empobrecidos do Norte e do Nordeste. O Estado de São Paulo, a locomotiva econômica do nosso país, teve nada menos do que 79 municípios nessa situação, que no primeiro duodécimo do prefeito eleito, viu a sua conta 00 de repasse do FPM. A questão dessa penúria, as causas são diversas e muitas criadas nesta casa. De 1988 para cá, com o advento da nossa nova Constituição, nós criamos e delineamos de forma muito clara um sem número de atribuições aos municípios, aos prefeitos. Se de um lado a Constituição aclarou o que era obrigação do município, de outro lado, senhor presidente, esta mesma Constituição concentrou nas mãos da União a arrecadação nacional. Criamos, por repetidas vezes nessa casa, despesas, e até fazemos festas, e até aprovamos aqui, com elogios, com aplausos, medidas cuja conta quem vai pagar é o município. Um exemplo, o Conselho da Juventude e da Adolescência. Este conselho nós aqui criamos, mas repassamos a conta para os municípios brasileiros. Veja outra situação que tem contribuído de forma assustadora para esse quadro, é a política de isenção tributária que o governo federal vem praticando desde a crise econômica internacional de 2008. Naquele momento, o governo federal, a título de não deixar a marolinha chegar ao Brasil,
criou alguns artifícios. E o principal dele foi justamente a isenção do IPI, senhor presidente. E por que do IPI? Porque o IPI, a exemplo do imposto de renda, são os dois principais tributários, dois principais mananciais que abastecem o FPE e o FPM. O governo federal, para garantir o emprego nas montadoras, para garantir o comércio de automóveis e de linha branca aquecida no país, deu isenção de um imposto que não era dele. Poderia o governo federal, para ser justo, ter dado a isenção fiscal da parte que lhe cabe, mas nunca da parcela dos municípios. Deputado Edio, quando puder, eu estou aguardando uma parte de Vossa Excelência. Só para completar aqui, e com muito prazer, senhor presidente, senhor deputado. Pois bem, até dezembro de 2013, só na questão da isenção aos automóveis, o Brasil terá abrido mão de arrecadar 4.263 bilhões de reais, dos quais 1.020 bilhões não é do cofre federal, é dos cofres despauperados dos municípios brasileiros. Quer dizer, a União lança mão do que não lhe pertence. Em 2012, a situação ainda foi pior, senhor presidente. Em 2012, das isenções dadas pelo governo federal de IPI às montadoras e à linha branca, os municípios brasileiros perderam 1.4 bilhões de reais. Se somarmos a CID que foi zerada, mais 500 milhões, nós temos um montante de quase 2 bilhões de reais que a União, de forma indevida, inconstitucional até, deixou de repassar aos nossos municípios. Esta é o que nós dizemos no linguajar popular de prestar homenagem com chapéu alheio, como dizem muito lá no interior do seu Ceará, do nosso Nordeste brasileiro. Com muito prazer, uma parte a Vossa Excelência. Deputado Edio, eu não poderia deixar, como fez o nosso mestre Mauro Benevides, de lhe apartear. Eu, como municipalista, como ex-prefeito de um município pequeno, lá no interior do Ceará, e vivenciador de crises crônicas, não são mais crises espásticas, crises localizadas, são crises sistêmicas. Portanto, parabenizo Vossa Excelência pela lucidez da fala, parabenizo Vossa Excelência pela pertinência do tema, e essa é uma questão que precisa ser debatida nessa casa. Não é isentando IPI, sem contemplar os municípios, não é fazendo venha com o chapéu dos outros, como Vossa Excelência colocou, que nós vamos resolver o problema dos municípios brasileiros. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, eu que agradeço a participação de Vossa Excelência de forma tão brilhante no meu pronunciamento. Mas os números continuam, senhor presidente. Para ser bem atual, dia 20 agora, hoje, ou sexta-feira passada, a segunda parcela do 12º do FPM, que a União repassou aos municípios brasileiros, ilustram de forma cabal o nosso pronunciamento. Na segunda parcela do 12º do mês de abril de 2012, há um ano atrás, a União repassou aos municípios brasileiros a soma de 4.170.818 reais. Um ano depois, hoje, a União repassou a esses mesmos municípios brasileiros a importância de 3.159.432.873 reais. Portanto,
21,33% a menos do que repassou um ano atrás. Agora, senhor presidente, de encerrar qualquer discussão, veja o que nós diremos agora. Em 1999, já, portanto, sob o reflexo da Constituição de 88, o IPI e o Imposto de Renda representavam 77% das receitas da União. E as contribuições representavam 23%. Com o tempo, essa curva se alterou e em 2010, o IPI e o Imposto de Renda, portanto, as duas fontes principais do FPM e do FPE, caiu para 45%. De 77% caiu para 45%. De outro lado, as contribuições subiram para 58,44% da arrecadação. Significa dizer, senhor presidente, que o IPI de 99 para 2010 sofreu uma redução de 58,5%, enquanto as contribuições subiram no mesmo período 139,13% da arrecadação geral do país. E aqui nos leva a algumas conclusões. Porque não criamos ao longo desse período tantas contribuições. Aqui nos parece, senhor presidente, que o governo federal tem azeitado, tem lubrificado a sua máquina de arrecadação das contribuições e tem relegado a um segundo plano a sua máquina de arrecadação dos outros dois tributos, porque não é dela o 100%. E as isenções contribuem de sobremaneira para essa questão. Porque o governo federal, quando quer salvar um setor, como querem fazer agora com a indústria automobilística nacional, diga-se de passagem, um dos carros mais caros do mundo, vergonhosamente mais caro, quanto se compra um modelo no México por 50 mil reais, no Brasil custa mais que o dobro, o mesmo modelo, e muitos dos quais fabricados aqui. Não há explicação. E aí nós continuamos criando um emaranhado que permite cada vez mais esse fosso entre arrecadação e distribuição crescer de maneira descomunal. Veja bem, senhor presidente, só alguns programas. Vamos falar aqui da merenda escolar, que o governo federal canta em verso e prosa, que constantemente vai para a televisão escrachar, condenar, satanizar os prefeitos das cidades pequenas do nosso interior. Enquanto o governo federal contribui com míseros 30 centavos por dia para a merenda escolar de um aluno, o município, se quiser dar uma merenda minimamente aceitável, tem que gastar no mínimo R$1,50. Pega-se um município com população média de 15 e 18 mil habitantes e teremos aí 3 mil alunos nessa situação, seria o governo federal repassar R$180 mil por ano, enquanto o miserável do município teria que complementar com mais de R$600 mil, e aí o governo federal ainda vai para a televisão cantar em verso e prosa
o grande programa de merenda escolar nacional. De novo, faça homenagem com chapéu alheio. De novo, senhor presidente. Então tem coisas neste país que é preciso desmistificar. Veja aqui a situação da saúde. Em 1988, senhor presidente, nós tínhamos apenas 25 mil servidores no setor de saúde nas prefeituras do Brasil inteiro. Com a criação de tantos programas que melhoraram, não há nenhuma dúvida, a saúde, sobretudo nas cidades mais pequenas. Hoje as prefeituras empregam 1.600.000 pessoas só no setor de saúde. Saímos de 25 mil em 88 para mais de 1,5 milhão em 2013. E quem banca essa conta, senhor presidente? E é por isso que chega no final do mês, o prefeito tem que optar, ou paga o servidor ou paga o INSS. Se pagar o servidor, não tem arrecadação para o INSS, e aí a inadimplência é inevitável. As garras da Receita estão afiadas e prontas. Só para dar mais um número, senhor presidente, no ano passado o estado do Maranhão, só com a isenção de IPI, perdeu 69 milhões de reais às prefeituras pobres do interior do Maranhão. Esta é a realidade do Brasil. E como o nosso ilustre deputado, que ainda há pouco me aparteou disso, disse, ou nós enfrentemos esse problema de frente, tenhamos coragem de resolver essa situação, ou nós vamos ter cada vez mais municípios cada dia mais pobres. E município pobre é sinônimo de povo sem saúde, sem educação, porque, como disse o então governador Paulo Maluf, ninguém mora na União, nós todos moramos no município. E é preciso que o Brasil e que esta casa, de forma especial, tenha coragem de enfrentar este problema. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides, e uma vez mais, a mim foi um privilégio nesta tarde usar o grande expediente sobre a presidência de Vossa Excelência. Muito obrigado.